Vácuo de poder se instala na Síria. Apesar dos anseios do Conselho de Segurança da ONU, que pede desesperadamente para o respeito da integridade territorial, há um racha entre os rebeldes que avançaram até Damasco, grandes interferências internacionais, como da Turquia, interessada nos seus 3 milhões de refugiados sírios e em uma redução da influência dos curdos, e Israel, que fez avanços militares, sim, avanços territoriais, no território da Síria, mais uma vez respeitando a ONU, e chegando a ficar 25 quilômetros de Damasco, bombardeamento dos Estados Unidos, Rússia mobilizando as suas embarcações militares além do porto de Tartus, e o Irã extremamente preocupado porque o eixo da resistência está caindo no Oriente Médio. O que será que vai ser do futuro da Síria e principalmente desses grandes players geopolíticos internacionais? Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação do Chad, país africano, que rompe um acordo militar com os franceses, demonstrando uma queda de influência do continente europeu, principalmente na região do Sahel, e também sobre a possibilidade de prisão de Aung San Suu Kyi, cada vez mais próxima. Possivelmente o presidente da Coreia do Sul não deve ficar muito tempo solto. Vamos analisar aqui exatamente por quê. Falar um pouquinho também, galera, sobre Belarus, que consolida-se como uma grande potência nuclear, claro, com o apoio dos russos, mas uma localização tão estratégica que pode atingir pontos sensíveis do continente europeu em questão de minutos, e uma fragilidade cada vez maior do Zelensky, que vai se ver obrigado a negociar. O Trump já falou que ele está pedindo, tendo anseios aí por um acordo de cessar-fogo, e agora a nova líder da alternativa da Alemanha fala em cessar a ajuda para os ucranianos. Para finalizar, falar um pouco sobre a polêmica também, porque mais uma vez o Trump fala sobre isso, da possibilidade dos Estados Unidos anexarem o Canadá. Será, pessoal, que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. Comprar ou vender imóvel é uma das decisões mais importantes e difíceis da sua vida. Ainda mais num país como o Brasil, em que 60% dos imóveis tem algum tipo de irregularidade, a chance dessa transação te trazer uma dor de cabeça ou eventuais prejuízos financeiros é assim gigantesco. É muito importante você fazer o que no mercado imobiliário a gente chama de due diligence, que na prática significa uma busca completa das informações desse imóvel, garantindo a segurança da transação e protegendo todas as partes envolvidas. Só que, por exemplo, eu e muito possivelmente você também, nós somos leigos nesse assunto, então a gente não tem toda a capacidade técnica para fazer a due diligence de uma maneira bastante efetiva. Por isso que eu estou oferecendo para vocês o serviço da Legal Check, que consegue fazer de maneira simples, com preço muito competitivo e tirando toda essa parte burocrática da sua cabeça, esse due diligence. Então, para ter a garantia em uma das transações mais importantes da sua vida e ter um negócio muito bem sucedido, o serviço da Legal Check, professor Ricardo Barcílio, recomenda bastante para vocês. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato hoje o que a gente tem é um vácuo de poder instalado na Síria. Sim, por mais que oficialmente falando, os membros do HTS, a antiga frente Al-Nusra, que inclusive é uma dissidência da Al-Qaeda, e lá no comecinho tinha ligações fortes com o ISIS, hoje quer se demonstrar como um órgão muito mais menos autoritário, menos ligado ao extremismo islâmico, até por isso é uma dissidência da Al-Qaeda, né? Mas hoje é considerado como um grupo terror tananã, por grande parte dos países da comunidade internacional, inclusive pelos membros da ONU. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU definiu que um documento ele vai ser divulgado no futuro próximo para deliberar sobre a questão da Síria, e um dos pontos mais polêmicos é saber se esse grupo HTS, que aparentemente hoje fala que não tem mais inimigos no Oriente Médio, os únicos inimigos são os iranianos e o Hezbollah, mas querem se aproximar tanto de uma visão ocidental que até com Israel, e assim, falando até contra Israel porque, né, convenhamos que uma dissidência da Al-Qaeda estar negociando com Israel é no mínimo polêmico e estranho, né, do ponto de vista geopolítico. Mas assim, a necessidade que eles têm de aprovação da comunidade internacional e a mobilização de um governo local é tão grande que eles estão abandonando, claro, suas convicções políticas e religiosas de um passado recente. Então vai ser divulgada uma diretiva da ONU acerca dessa questão. Fato é, pessoal, que os rebeldes, por exemplo, que avançaram em direção a Damasco, em questão de 10 dias, por um avanço recorde, eles já estão começando a apresentar algumas rachaduras internas,
como, por exemplo, entre alguns grupos mais extremistas e outros mais democráticos. Grupos ligados, por exemplo, aos curdos já começam a perceber que o HTS pode ter tido um financiamento, uma cooperação forte com a Turquia. E a Turquia, com certeza, não vai fazer com que o YPG, por exemplo, que é mais aliado dos americanos, e outros movimentos curdos consigam ter algum tipo de notoriedade e controle do poder na Síria. Pelo menos não é um interesse, claro, do Recep Erdogan. Então já começaram alguns conflitos entre os curdos e os rebeldes que chegaram até Damasco. Fora que existem possibilidades de membros do ISIS se fortalecerem, algumas tropas remanescentes do próprio Bashar al-Assad, que até usou inclusive a Rússia, né, o Peskov, o porta-voz do Putin, para passar essa mensagem, que foi uma decisão pessoal, uma escolha pessoal, abandonar a Síria. Claro que talvez tenha sido uma escolha pessoal, porque eles percebiam que ele percebeu que os rebeldes estavam avançando numa velocidade recorde e havia risco ali à sua vida, né? Mas ele alega que foi uma decisão pessoal abandonar. É fato, cara, que é muito difícil que você não tenha algum tipo de disputa pelo poder e a formação de vários pequenos estados, várias milícias, que, aliás, convenhamos, era o que já existia inclusive na Síria, mesmo quando Bashar al-Assad ainda dominava o poder. Mas, além desse racha acerca do governo que vai ser formado, a gente teve, né, a própria ONU, por exemplo, ontem no Conselho de Segurança, tecendo, por exemplo, uma resolução, né, que eu falei para vocês, de um documento que vai ser publicado para definir se o HTS é um movimento terror ou não, e pedindo para que os países respeitem a integridade e tentem preservar a soberania e a integridade territorial da Síria. Aparentemente não é isso que está acontecendo. A Turquia, por exemplo, como eu citei para vocês, até a própria Reuters falou sobre isso, tá? Que ficou ali a partir da inteligência, a partir de informantes. Que o HTS, a antiga Frente al-Nusra, teve ligações com a Turquia e planejou como seria a ofensiva para chegar até Damasco, lembrando que se aproveitou de um movimento de muita queda, de muito poder de influência do Hezbollah, da Rússia, do Irã, que estão muito mais preocupados em outras questões do que exatamente com a questão na Síria, e conseguiu fazer um avanço, realizar um avanço super rápido, mas a Turquia tem interesses regionais. Poxa, como apresentei para vocês, além do posicionamento tão estratégico da Síria, que está no coração do Oriente Médio, geopoliticamente, territorialmente, rotas de gasodutos, oleodutos devem passar pela Síria, vai lembrar que a Síria ainda é um reduto importante dos curdos, que querem formar o Kurdistão em grande parte do território da Turquia. A Turquia com certeza quer combater os curdos, e para isso pode utilizar esse novo governo da Síria para tecer esse combate. Ao mesmo tempo, vai lembrar que a Síria, que atravessa uma guerra civil desde 2011, teve um enorme número de refugiados. E até pela questão da fronteira da geografia local, grande parte dos refugiados foram para a Turquia. A gente fala hoje em quase 3 milhões de refugiados que atravessaram os 900 quilômetros de fronteira. A Turquia já começou a negociar a volta de alguns refugiados para a própria Síria, até porque existia um aumento da resistência, enfim, da própria população em relação ao parlamento e poder executivo, com aumento do desemprego, os altos custos sociais relacionados aos refugiados da Síria. Então, para a Turquia interessa que haja uma amenização do conflito, até para que os refugiados voltem para a Síria. Eu falei isso para vocês ontem, que na Europa isso já está começando a acontecer também. A Áustria foi o primeiro país publicamente a admitir que está fazendo um plano para fazer com que os refugiados sírios voltem para o seu país. Mas outros países já começaram a mudar a legislação em relação ao recebimento de imigrantes sírios. Pô, será que esse cara é refugiado? Mas também... professor, quer dizer então que eles acreditam que agora a Síria será uma democracia? Será? Porque, assim, deixar os representantes diplomáticos nas embaixadas, isso eles não deixam. Mas proibir agora que refugiados da Síria... não, precisa ver se é refugiado mesmo, né? Acabou o Bashar al-Assad. Será que é refugiado? Continua sendo? Entende? E vai lembrar que refugiado ganha uma série de privilégios, entre aspas, em relação aos imigrantes convencionais, tá? Dentre essas grandes interferências estrangeiras, eu citei para vocês os Estados Unidos, que fez ataques a mais de 75 alvos diferentes, e as palavras do Biden foram no sentido que, como há essa possibilidade de vácuo de poder, mesmo os americanos influenciando o YPG para que eles avancem do norte e nordeste ali da Síria, existem algumas regiões que vão ficar sem comando. E sem comando, sem uma força militar, grupos extremistas, como por exemplo o ISIS, podem voltar. Os americanos alegam que só atacaram aquelas posições. Vai lembrar que, a contragosto da Síria, os americanos têm pouco menos de 1.000 militares ali instalados, participaram de uma ofensiva para
conter a possibilidade da volta do ISIS. Agora, para Israel, eu diria que a situação mais perfeita de todas, geopoliticamente falando, tá? Esse caos instalado na Síria. Porque a Síria, de novo, a posição geográfica, olha que importante, né? Está quase que no meio, vamos colocar assim, do chamado eixo da resistência, que é um grupo liderado pelos iranianos que alega que qualquer interferência ocidental ou dos seus representantes no Oriente Médio, como por exemplo Israel, representam prejuízos ao Oriente Médio. E a Síria é como se fosse uma espécie de corredor, um entreposto de negociações entre o Hezbollah do Líbano e o Irã, de negociações entre o Irã e o Hamas. Entende que a Síria está no coração, na região de passagem? Estima-se, Gara, que você tem ali, ou tinha na Síria, pelo menos 530 pontos militares logísticos que eram utilizados pelos iranianos. Israel aproveitou que está um caos na Síria e usou isso, claro, como desculpa, né? Olha, sabe como que é? Nós, israelenses, precisamos pensar na nossa própria segurança. Então, o próprio Israel Katz, que é o chanceler de Israel, falou que quer formar uma espécie de zona estéril de defesa na fronteira entre Israel e Líbano. E, inclusive, colocando que o objetivo é destruir os equipamentos militares que poderiam ser utilizados por extremistas islâmicos contra o próprio Estado de Israel. Só que aí a gente entra em mais uma polêmica, mais uma vez envolvendo Israel e deliberações da ONU. Lá em 67, a gente teve uma guerra, talvez a mais importante da questão palestina, pelo menos do ponto de vista de mudança das fronteiras nacionais. Israel, alegando que iria ser atacado pelos árabes, fez uma espécie de ataque preventivo e dominou várias posições. Jerusalém, Colinas do Golã, o território da Península do Sinai, Faixa de Gaza, Cisjordânia, alegando que eram pontos muito estratégicos para evitar novos ataques de grupos árabes palestinos. Só que as Colinas do Golã, que é o tema específico aqui do nosso vídeo, pela relação com a Síria, foi dominado da Síria, é um território muito estratégico, porque trata-se da nascente, da confluência de rios importantes, inclusive do Rio Jordão. Tem uma região de solo vulcânico, que a gente sabe é muito fértil para a agricultura. É uma região de um ponto mais alto, que está a cerca de 50 quilômetros de Damasco. Então, a 60 quilômetros de Damasco. Então, dá uma visão muito estratégica também. E por ser um terreno muito alto, dá uma certa vantagem militar, em possibilidade de defesa, ataque, uma região que é tão conflituosa para Israel. Então, não desconfiando, claro, dos bons interesses israelenses, lá em 67. Mas, assim, dominar aquela região é muito importante para Israel, até para garantir a sua soberania, tendo vários inimigos regionais que fazem fronteira ali com o Estado dos judeus. Pois é, pessoal, a ONU não reconhece como legítima essa formação e a gente teve, apesar de uma anexação oficial na década de 70 e de um acordo mediado com a espécie de uma zona tampão se estabelecendo entre o território das Colinas do Golã, o mais zona tampão, e o território da Síria, várias vezes houve violações, a Síria não reconhece essa resolução. Nesse caso, o que aconteceu, porque é uma área que se estabelece mais ou menos ali de 400 quilômetros quadrados, é que Israel indicou que avançou nessas áreas que eram controladas pela ONU, alegando que é necessário garantir a segurança para que os extremistas não ataquem Israel. Só que quando você pega relatos das mídias locais, não foi isso que aconteceu. Eles estão colocando que Israel chegou a ficar a cerca de 25 quilômetros de Damasco e aproveitou esse momento de fragilidade, de caos, e começou a atacar uma série de posições. Atacou, por exemplo, só o porto de Latakia, que é super importante para a região da Síria mesmo, bases militares, com equipamentos militares, projéteis, mísseis balísticos, dentre outros pontos, para evitar que o novo governo, com a possibilidade de ser um extremista islâmico, se posicione na região. Professor, você acha assim que Israel é tão preocupado então que a Síria seja um país democrático? Não, não acho, tá? O que eu acho é que Israel está se aproveitando para eliminar uma possibilidade de um inimigo surgir naquela área. E mais, ele pode utilizar como justificativa para atacar bases militares iranianas que estão posicionadas no território da Síria e acabar com toda a logística do eixo da resistência, a necessidade de combater esse futuro governo extremista, a possibilidade desse futuro governo extremista. Olha que inteligente do ponto de vista de Israel. Aproveita o caos na Síria para desmobilizar todo o eixo da resistência. Interessante, né? Ao mesmo tempo, a gente teve a Rússia
demonstrando certas preocupações. Como eu sempre falo para vocês, o Bashar al-Assad é um grande aliado do Putin, inclusive está exilado na Rússia a pedido do Putin. Será que a Rússia manterá negociações com esse novo governo que vai surgir da Síria? É a questão que se coloca. Por enquanto, o que a Rússia faz é adotar uma posição de um certo distanciamento. O Peskov fala, que é o porta-voz do Putin, né? Que não fará comentários mais profundos sobre o tema, que o Bashar al-Assad, que pediu ali, né, para benefício próprio, ou enfim, dos seus aliados, para abandonar a Síria, e fez com que algumas das suas embarcações militares, posicionadas no porto de Tartus, ficassem em alto mar, esperando algum tipo de ataque, possibilidade de Israel, domínio territorial. Mas aparentemente a Rússia está disposta a negociar com essas novas lideranças. Hezbollah e Irã com certeza são os maiores prejudicados dessa nova guerra civil da Síria. E aí, pessoal, você acha que Israel vai avançar em direção a Damasco e controlar completamente a Síria? Apesar das críticas feitas pela própria Rússia, tá? A Rússia falou na ONU ontem, poxa, será que Israel não sabe qual que é a parte das colinas do Golã que realmente pertence a Israel? Inclusive colocando que Israel deve parar com a agressão. A Arábia Saudita criticou, o Egito criticou, o Irã criticou, o Hezbollah criticou os ataques que Israel fez contra a Síria. Claro, pessoal, foi meio nítido assim, que era o momento de se aproveitar da fragilidade para aumentar os seus domínios e a influência geopolítica. E aí, pessoal, vitória para Israel? Vai lembrar que nesse momento Benjamin Netanyahu ainda está novamente passando por todo aquele processo complicado das acusações de corrupção que pesavam contra ele. E quando você arruma um inimigo em comum e passa a bater naquele cara, as questões internas elas ganham menos importância. Então vejo isso até como uma estratégia do Benjamin Netanyahu conseguir se manter no poder. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes acerca do fim do acordo do Chad com a França. Para quem não sabe, o Chad é um país do continente africano que, de 1880 até 1960, foi colônia dos franceses, assim como grande parte, principalmente do norte do continente africano. E nesses últimos anos, principalmente pós-2020, uma série de golpes militares se instalaram nesses países africanos da regiãozinha conhecida como Sahel, abaixo do deserto do Saara, porque havia uma presença muito grande ou de bases militares francesas, principalmente francesas e americanas, às vezes algumas alemãs, inglesas, alegando que ali eles estavam para ajudar os governos locais a combaterem o jihadismo, os movimentos extremistas islâmicos. Fato é, galera, que além dessa possibilidade, dessa bondade do Ocidente de querer combater o extremismo islâmico, também existia um anseio muito grande por um imperialismo da Europa, interessado principalmente em explorar os recursos naturais do continente europeu e mantendo uma situação de miserabilidade. A questão, por exemplo, da França definir a moeda de vários países do continente africano talvez seja a caricatura mais óbvia do imperialismo europeu no continente africano. Então, esses golpes também podem ser chamados de revoluções anti-imperialistas, mas também são golpes, porque não respeitaram, claro, os preceitos constitucionais, que são governos agora militares muito mais nacionalistas. Só que, claro, a Rússia, principalmente por intermédio do Grupo Wagner, financiou vários desses movimentos. Professor, como a Rússia é boazinha, também não é isso. A Rússia está interessada no aumento da influência do Oriente no continente africano, seja com convite para fazer parte dos BRICS, seja derrubando governos mais pró-Ocidente e colocando governos mais pró-China, mais pró-Rússia. China e Rússia falam de um novo momento da diplomacia internacional em que o sul global tem que ter mais voz. E ter uma influência mais forte da região do Sahel, sob influência dos russos e chineses, é super significativo. Então o Chad, que agora também cancelou o acordo com os franceses, é mais um exemplo dessa queda de influência da França no continente europeu. Vai lembrar, pessoal, que essa rivalidade das críticas que o Macron fazia ao Putin, a possibilidade de colocar tropas na Ucrânia, também vinha de um certo resquício de chateação, no mínimo, do aumento da influência dos russos no continente africano. Sobre a Coreia do Sul, eu diria que o cerco está se apertando cada vez mais contra Yoon Suk-yeol, que é o presidente da Coreia do Sul. Lembrando que ele adotou uma política de lei marcial, alegando que era necessário combater a oposição que estava aliada com os comunistas da Coreia do Norte. Nem o governo local comprou essa justificativa do Yoon Suk-yeol e ele passou por um processo de impeachment que, por sorte, o seu partido boicotou. E aí não teve um quórum mínimo, mas por uma diferença bem pequenininha de votos, porque eram necessários
200 dos 300 parlamentares para que ele fosse tirado do poder, mas outras votações ainda virão. Só que novas notícias vão surgindo. Por exemplo, a gente teve a notícia, primeiro, que o comandante, né, do exército revelou que o presidente da Coreia do Sul teria dado ordens para retirar os parlamentares à força e uma possível votação contra a lei marcial. Porque se os parlamentares deliberassem que a lei marcial falada pelo Poder Executivo não valia, ela passava a não valer mais, que foi o que de fato aconteceu. Outro ponto importante. Houve um mandado de prisão contra o ex-ministro da Defesa por ele ter sido um mentor da lei marcial. Vai lembrar, galera, que ele já renunciou ao cargo e pediu desculpa pelos seus atos. Mas percebe que, assim, está chegando cada vez mais próximo da força presidencial do presidente? Ele, lembrando, que ascendeu ao cargo como um procurador que se prometia combater a corrupção. Houve alguns escândalos no seu partido que não foram devidamente investigados e até suspeitas de que a sua esposa teria recebido benefícios pelo seu cargo, né, de primeira-ministra. Então, bolsas da Dior, informações privilegiadas para especular na Bolsa de Valores, e nem isso ele foi capaz de combater, ou pelo menos investigar. Então, a sua credibilidade estava muito baixa. Na minha concepção, ele usou uma possibilidade de comunistas existirem na Coreia do Sul justamente para adotar uma lei de cerceamento às liberdades individuais. Acho que não colou, hein, pessoal? Acha que ele vai ser preso? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante está ligado a Belarus e a própria guerra Rússia-Ucrânia. Para quem não sabe, Belarus é comandada por Alexander Lukashenko, também apelidado pela Europa Ocidental de o último ditador da Europa, que é um grande aliado do governo Putin. Recentemente, Belarus e Rússia anunciaram um acordo de defesa que, dentre outras questões, delibera que capacidade nuclear russa será instalada em Belarus. Já tinha sido instalado parte no passado, mas agora o Alexander Lukashenko, aparentemente, pela sua própria fala, tá? Ficou muito orgulhoso dos Oreshnik, os mísseis de longo alcance, alcance intermediário, que foram disparados da Rússia contra a Ucrânia. Naquele movimento, que inclusive, né, havia suspeita, será que o Putin usou armas nucleares? Porque o Oreshnik consegue sim levar ogivas nucleares. Mas não, ainda bem para o mundo, né, que não houve ali disparo de nenhum tipo de equipamento nuclear. Só que agora o Alexander Lukashenko colocou que o Ocidente não está percebendo movimentações militares. E que agora ele tem não apenas uma dúzia de armas nucleares, mas pode chegar a praticamente 30 plataformas de Oreshnik. Segundo nossas palavras, tá? Eu trouxe ogivas nucleares e não foram apenas uma dúzia. O fato é que os países ocidentais duvidaram, fizeram piada, e isso só significa que eles já perderam, porque eles nem sabem como a gente trouxe esses mísseis para cá. Vale lembrar que as armas continuam sob responsabilidade da Rússia, o que é ainda mais problemático para o Ocidente. Porque nessa ilustração que eu estou colocando para vocês, percebam a distância e o tempo que o Oreshnik pode chegar. Então pode chegar em pontos super estratégicos como Bruxelas, como as cidades alemãs, polonesas, bem próximo ali da fronteira, em questão de pouquíssimos minutos. Ele viaja numa velocidade que a gente chama de Mach 10, né? 10 vezes a velocidade do som, que é mais ou menos o equivalente a 2,5 a 3 km por segundo. Sim, é praticamente um míssil sem defesa. E agora com Belarus. Claro, soberania russa, hein? Não é que o Alexander Lukashenko fica livre para usar essas armas. Soberania russa é mais uma ameaça aí ao continente europeu. O Trump, galera, falou notícias bem importantes relacionadas à Ucrânia, colocando que o Zelensky, na sua última conversa, estava realmente disposto e muito disposto, até mesmo ansioso, a assinar um acordo de cessar-fogo, colocando que chegou a hora, o momento agora. Ele falou que não entrou em detalhes, pelo menos não por enquanto, até porque, de novo, ele nomeou um general para fazer isso, que é o Keith Kellogg, e querendo ou não, ele ainda não é o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, até o dia 20 de janeiro, pelo menos, é o Biden, né, o Joe Biden. Mas ele falou que, aparentemente, bem no início do seu governo, ele já vai começar a negociar uma possibilidade de paz, que eu já trouxe para vocês. Não deve ser benéfica para os ucranianos se você, assim como eu, pensa que
o objetivo do Zelensky da Ucrânia seria a reintegração dos territórios que foram invadidos, que foram ocupados. Isso não vai acontecer, pelo menos no futuro próximo. E eu diria que nem o anseio do Zelensky de entrar para a OTAN, mais uma vez ele pediu para o Biden para que isso acontecesse, também não vai rolar. Os membros da OTAN, mesmo aqueles mais fervorosos em apoio ao Zelensky, como Mark Rutte, que é a nova liderança, não deram apoio nenhum à causa ucraniana de entrar para a OTAN. A Ucrânia é um país em guerra, né? Não acho que Hungria, Turquia, dentre outros membros, como Itália, a própria Alemanha, também ficariam satisfeitas aí em ter um país em guerra com a Rússia entrando para a OTAN. Pelo menos não agora. Ah, professor, mas já sabe isso, né? Que o Trump vai obrigar o Zelensky a negociar. Mas eu tenho certeza que ele vai contar com o apoio do continente europeu. Será, galera? Cada vez mais o que a gente percebe é um crescimento de uma direita ultranacionalista. Por exemplo, a própria Alternativa para a Alemanha, que é uma das principais forças para as eleições agora de fevereiro, que vão significar muito possivelmente a saída do Olaf Scholz do poder, já nomearam, né, uma candidata aí, que é Alice Weidel, que falou, dentre outras questões, sobre a possibilidade da Alemanha sair da União Europeia. Não acho que seja assim tão fácil, tá? Mas ela quer se mostrar como uma eurocética, resistente à migração, ultranacionalista, e também colocou que a Ucrânia não pode ser prioridade, que não tem a mínima chance da Alemanha continuar gastando com a Ucrânia ou mandar mísseis Taurus de 500 quilômetros de alcance, envolvendo a Alemanha no conflito, em detrimento de ajudar a própria população alemã. Por que eu trago isso como sintomático para vocês? Porque mostra como os dois principais países, Estados Unidos e Alemanha, cada vez mais parecem favoráveis a reduzir a ajuda à Ucrânia, principalmente essa alternativa para a Alemanha ganhar as próximas eleições. E para finalizar, galera, eu trouxe para vocês, quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né, que o Trump teve uma reunião com o Justin Trudeau, para quem não sabe, o primeiro-ministro do Canadá, porque ele ameaçou sobretaxar em até 25% produtos canadenses e produtos mexicanos, alegando, primeiro, uma certa concorrência desleal acerca de questões tributárias, questões sanitárias, questões ambientais, mas também alegando que há muita entrada de imigrantes ilegais que não são combatidos por Canadá e México e até a entrada de opioides. Claro, na fronteira com o México é muito mais problemático, mas também acontece na fronteira com o Canadá. E aí ele sentou na mesa de negociação e falou, Justin Trudeau, eu vou ter que sobretaxar vocês em quase 25%. O Trudeau falou, não, Trump, por favor, não faça isso, porque a gente precisa do mercado americano. Ele falou, tem uma ideia boa então, já que você não quer abrir mão, né, desse livre comércio, existe um acordo econômico, o UNSCA e o USMCA, que é o bloco econômico entre os países da América do Norte, a possibilidade do Canadá virar um estado americano, e aí eu garanto a segurança da fronteira de vocês. E você, Justin Trudeau, vai ser só um governador do estado canadense, que vai ser um estado americano. No momento que ele falou isso, meio que relatos da Fox News, tá? Todo mundo ficou meio sério, e aí o Trump começou a rir. Quando ele começou a rir, os outros também começaram, só que daí depois, né? Aí ele colocou uma fotinho ali com a bandeira do Canadá hasteada num ponto e ele do lado, como se ele estivesse dominando o Canadá, colocou isso na sua rede social. Aí ontem ele colocou que foi um prazer ter um jantar com Justin Trudeau, que é o governador do grande estado do Canadá, que pertence aos Estados Unidos. Mais uma vez fazendo uma piadinha que o Canadá pertence aos americanos. Será que está deixando de ser uma piada para ser uma política oficial dos Estados Unidos, galera? O que você pensa, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.